Eu tinha muito assim, tudo que uma pessoa me falava que era pra fazer, eu fazia ao contrário. Oi, gente! Então, no outro vídeo eu tava falando da parte de quando eu com 3 meses eu coloquei o Arthur na maternidade, no quartinho dele, gente, porque... Gente, a gente decora o quarto da criança, todo bonitinho, passa a maternidade toda sonhando com decoração, com quadrinhos, com muro rosa, com muro azul, aquela coisa toda pra no final a criança dormir no quarto do pai, da mãe. Ai, eu ficava agoniada com aquilo. Eu falei assim, não. Eu, Marluce, tá bom, fiz diferente. E quando deu 3 meses de idade, né, o Arthur já tava firmezinho assim, ele já tava bom e tudo. Ele já não acordava e também não acordava muito à noite mais. Então eu resolvi colocar ele na cama sozinho. Coloquei o bercinho dele lá e foi super tranquilo. A primeira noite coloquei o Arthur. Eu que fiquei um pouco assim apreensiva, sempre eu ficava acordada. Eu tenho um sono muito leve, gente, muito leve. Qualquer coisinha eu acordo. E se eu acordar, eu perco o sono e não consigo dormir mais. Então foi assim, eu fiquei uns dias bem atenta assim, porque eu ficava... Quando ele tossia, eu via. Quando ele espirrava, eu via. Quando ele fazia assim, eu ouvia, gente, era incrível. E tipo assim, gente, o meu quarto, por exemplo, era no fundo assim, e tinha um corredorzinho que via um banheiro e que via uma parede e via o quarto do Arthur. Então não era muito longe. Então eu dormia com a porta aberta, com a porta do meu quarto aberta e com a porta do quarto dele aberta. O Arthur dormia no escuro. Eu não quis acostumar ele a dormir com luz acesa. Eu falei assim, não faz sentido, né? Ele tinha que dormir no escuro mesmo. Então foi assim, algo que eu comecei a fazer daí. E uma outra coisa que eu fiz também, voltando aqui um pouquinho da gravidez, muita gente na época, né, amigas, e falou assim, nossa, você é muito corajosa e tal. Eu acho que com 3 meses de gestação, eu me inscrevi na creche. O Arthur fica na creche, porque eu já queria que o Arthur desde pequenininho acostumasse com a cultura daqui e tal, para quando ele fosse para a escola não sofresse tanto, entendeu? Por quê? Porque eu já vi muitas mamães que falam que quando a criança chega os 2 anos, 3 anos e vai para a escola diretamente, eles ficam muito perdidos, elas sofrem, eles também, eles choram e tal. Então eu sempre tive na minha mente que eu iria colocar o meu filho na creche muito novo. Eu fiz a inscrição com a ajuda da minha amiga, porque eu tenho uma amiga que trabalha na creche, então ela me deu uma forcinha lá e tudo. Com 8 meses de idade, a creche me ligou falando que eu tinha saído da vaga e tal, que se eu quisesse colocar o Arthur com 3 meses de idade, que eu podia já colocar ele lá. E não coloquei, gente, não coloquei ele com 3 meses não. Mas eu coloquei ele com 6 meses, 6 mesinhos. Saiu a vaga, eu falei assim, não quer saber? Eu vou colocar. Então foi um outro caso polêmico, porque eu falo que foi polêmico, porque na época teve muita polêmica, porque umas amigas minhas acham um absurdo. Nossa, mas como assim, tão novinho, você não trabalha, e blá, né, e tororô. Então foi algo bem polêmico, mas eu já tinha fixo na minha cabeça que eu iria colocar ele na creche e coloquei ele na creche. Eu tinha muito assim, tudo que uma pessoa me falava que era pra fazer, eu fazia ao contrário. Depois que eu descobri que eu não sou obrigada a nada, meu amor, eu não sou obrigada a nada. Eu nunca fui na cabeça de ninguém, eu sempre quis fazer do meu jeito, por isso eu tô falando, façam do seu jeito. E eu coloquei o Arthur com 6 meses de idade, mas era assim, gente, era muito flexível os horários, eu colocava ele às 9, pegava eles às vezes às 11, a meio-dia. Então foi passando o tempo, os anos do Arthur, eu fui aumentando as horas e tudo, porque realmente eu não trabalhava fora, porque eu queria ficar cuidando dele assim, mais próximo. Porque, gente, infelizmente aqui na Bélgica, as mães trabalham e os pais precisam trabalhar, né? O pai e a mãe. E normalmente as mães deixam os filhos o dia inteiro na creche e não tem aquele tempo de ficar com a criança e talvez ver os primeiros passos e tudo. Mesmo eu colocando o Arthur na creche, eu consegui participar disso tudo. A primeira papinha foi eu que dei, ensinar ele a andar foi eu que ensinei, o primeiro dentinho foi eu que vi, então eu sempre fiz atenção com isso. E eu coloquei ele na creche para ele estar ouvindo outras pessoas, outras línguas, porque criança é muito inteligente. Então, gente, foi isso. Com o tempo eu fui deixando
ele. A minha intenção foi mais essa, porque eu nem consegui trabalho e ficava em casa, eu deixava ele, aí eu andava um pouco, eu ia lá pra casa e voltava, eu buscava ele. Então foi assim. Resumindo, o Arthur ficou na creche dos 6 meses a 2 anos e meio. Quando ele chegou aos 2 anos e meio, eu já deixava ele até às 3 da tarde, às 3h15 da tarde, porque, né, já tinha o lanchinho, já tinha as brincadeiras. Então, com o tempo foi passando, eu fui mudando os horários do Arthur. Mas eu acho que ele ficou quase um ano, das 9 a meio-dia, mais ou menos. Eu ficava buscando ele. Depois que eu fui relaxando mais o tempo dele. Eu voltei nesse assunto para vocês entenderem que também, por eu não ter a minha mãe e família de Ares por perto para estar me ajudando, eu tive uma ajuda das educadoras, que eu posso dizer assim, infantil, formadas nisso. Então, que também me ajudou muito com a rotina do Arthur e tudo. E voilà, voltando aqui, né? Eu coloquei o Arthur no quartinho dele, tudo bonitinho, gente. Eu não tive nenhum pingo de trabalho. E passou 3 meses, 4 meses e tal. Quando eu fui ver, cada um já tava no seu quarto e tal. O Arthur, ele era muito difícil ele ficar doentinho. Coloquei o Arthur na creche com 6 meses, como eu falei pra vocês. Quando deu mais ou menos 8 meses a 9 meses, ele começou a ficar muito gripadinho. Super normal, porque tava convivendo com outras crianças. Então, é super normal a criança pegar imunidade, essas coisas e tal. Então, ele ficava muito doentinho de tempo em tempo, ficava com febre e tal. Então foi entre 8 meses a 10 meses, mais ou menos. Foi uma fase assim um pouco mais difícil pra mim, porque ele ficava sempre doente. E eu não levava ele pra creche de jeito nenhum. Ele ficava comigo, gente. Eu não trabalhava, ficava comigo, ficava cuidando. E foi o tempo que ele mais frequentou o hospital. Aqui na Europa tem um órgão, alguma coisa assim, que faz quimê. O Arthur fez muito quimê, porque ele sempre tava com os peitinhos cheios, então eu levava ele no hospital, então ele fazia muito quimê. É quimê, viu, gente? Não é quimioterapia, nada disso não. Eu não sei muito bem o que é não, mas era algo mais avançado, assim. Eu tenho até videozinho dele, por exemplo, ele chorava até, mas era coisas que o bebê precisava passar pra poder limpar o pulmão, limpar tal. Gente, o período mais tenso foi esse, dos 8 meses dele até os 10 meses, que ele ficava doentinho, direto, gritado e tal. Mas mesmo assim, ele era uma criança muito, muito, muito boa. Ele não me dava trabalho, ele não ficava enjoadinho, chorando, resmungando, nada disso. Mas a gente via que ele ficava quietinho, não queria comer direito e tal. Então, essa foi a fase que eu achei um pouquinho mais difícil. Passou dos 10 meses, o Arthur nunca mais adoeceu. De coração, assim, muito difícil o Arthur adoecer mesmo. Eu acho que ele tem, gente, quase 4 anos. Eu acho que eu levei durante esses 4 anos umas 4 a 5 vezes só ele no médico. E foi rotina, foi também vacinas que sempre tinha que ter e tal. Então era sempre assim, não é porque ele ficava doente, gripado, febre, aquela coisa, dor de barriga, cólica. Não, nada disso. O Arthur não teve isso, graças a Deus, ele é muito saudável. Então, gente, beleza, aí passou o processo e tudo. Aí o Arthur já foi acostumando com o quartinho, ele, né, dormia a noite toda, tem aquela rotina e tal. Aí ele começou a ir pra creche, acordava ele umas 8 horas, arrumava ele, deixava ele na creche. Nunca foi de chorar, ele sempre se deu muito bem com todo mundo. Aí eu ficava ali e tal, 2 horas depois eu pegava ele. E então essa foi a minha vida com o Arthur, até chegar na época da papinha, né? Chegou na parte da papinha, do comer, que eu ficava muito ansiosa. Eu acho que eu dei a primeira papinha pro Arthur com 6 meses, mais ou menos. Eu sempre deixei claro para as meninas da creche que eu queria dar. Quando eu desse, aí eu avisava elas que elas podiam dar, porque lá eles iam também começar a introduzir a comidinha pra criança. E eu queria fazer, como ele ficava na creche, eu falava, deixa eu fazer e tal. Elas, não, tudo bem, pode fazer e tudo. Então foi assim, eu dei a primeira papinha, eu tenho até um vídeo e tal. Eu fiz abobrinha, maçada, eu fiz um monte de coisa. A papinha normal vocês conhecem. O Arthur comeu normal e tal, então ele mamava mamadeira, papinha, mamava mamadeira e tal, e começou a dar frutinha e assim foi. Até, eu acho que eu demorei dar comida pro Arthur mesmo. Eu acho que eu demorei, gente, eu acho que eu dei com quase 1 ano. Eu tinha muito medo dele engasgar, mas ele comia muito bem a sopinha, bebia bastante água. E na fase dos dentinhos, eu lembro que ele deu febre uma vez e a creche até me ligou pedindo pra mim buscar ele.
fui correndo e eu fui ver, era febre, mas ele não tava enjoado, ele não tava chorando, ele não tava nada disso, ele tava, né, resmungando, tava com muita febre, então era pra mim trazer ele pra dar o remedinho de febre pra ele, né, e foi tudo bem. E cheguei em casa, dei, ele dormiu a tarde toda e a mãe também dormiu a tarde toda. Um conselho que eu dou pras mamães, se quando o seu filho dormir, dorme pelo menos 30 minutinhos pra você dar uma descansada, depois você faz as suas coisas. Eu sempre privei muito meu sono. Privei não, gente, eu sempre priorizei o meu soninho da beleza, porque é muito bom se você dorme bem e tal, descansado. A importância da criança dormir no quarto dele, no conforto, porque você, mamãe, dorme bem a noite toda, não acorda toda quebrada. Ai, meu Deus, que dor no ombro, ai, meu Deus, tô cansada. Por quê? Porque a criança dormiu com ela a noite toda. E a gente fica, eu imagino que a gente fica dura a noite toda, nem se mexe, né? Porque, querendo ou não, o consciente tá ali trabalhando e te lembrando toda hora que tem um bebê ali do seu lado. Então, eu acho que é muito cansativo. Então, talvez isso é uma dica muito boa pra você, mãe mesmo, pra você no outro dia acordar e tá super bem com ele e ele também. Então, gente, processo assim lento, né, que eu passei e tudo, mas foi muito importante pra mim e pro Arthur também. Chegou na fase dos dentinhos, tudo bem também, aquela fase enjoadinha e tal, mas o Arthur, ele sempre foi muito tranquilo. Quando ele tá doentinho, eu acho que ele quer dormir a noite toda, ou ele dorme bem. Ele tomava vacina, gente, ele dormiu o dia inteirinho, assim, a Deus dará, o dia inteirinho. Às vezes eu pensava, nossa, ele nem vai dormir à noite. Quando dava 8h30, 9 horas, ele dormia a noite todinha e acordava só 6h30, 7 horas no outro dia. Era assim, isso foi a rotina do Arthur. Hein? Gente, e agora eu vou falar sobre, no próximo vídeo, agora não, no próximo vídeo, tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui, pra não ficar muito cansativo, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre o desfraude, tá bom? É um assunto também polêmico, que eu vejo que muita mãe tem muita dificuldade, tem crianças que demoram muito tempo tirar a fralda e tudo. Eu vou só dar um spoilerzinho aqui. O Arthur, com 2 anos de idade, ele já não usava fralda mais. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês por quê e como eu fiz e como tudo aconteceu, tá bom? E é isso, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Fica atento aí que tem muitas dicas legais da mamãezinha aqui de primeira viagem, porque eu sou mãe de primeira viagem. Todas as fases do Arthur que vai passando para mim é uma novidade, eu tenho que aprender como lidar, como fazer e tudo, tá bom? E é isso, um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Beijo!